Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palma e com certeza você já ouviu as expressões casa da mãe Joana, pôr a mão no fogo, custar os olhos da cara, só pra inglês ver e até quiprocó. Mas você sabia que todas essas e outras expressões que a gente usa hoje em dia têm a sua origem na Idade Média? Exatamente! Você acha que a era medieval não tem nada a ver com você, mas muito da cultura, a arte e tecnologia que você vive hoje vieram justamente do período medieval. Então bora saber quais são as origens dessas expressões e outras que você não fazia ideia que vinham da Idade Média. A casa da mãe Joana. Essa expressão eu uso até hoje. Minhas filhas acham que todo lugar que elas vão é a casa da mãe Joana, até a minha casa. Meu Deus do céu, socorro! A gente usa essa expressão mais como uma referência de um lugar ou uma casa pra dizer que um lugar não é bagunçado, uma zona. Só que zona significa bordel. Não sei se você sabia. E vem justamente daí essa expressão. A Joana I de Nápoles era rainha no século XIV e condessa da região francesa de Provença. Ela era casada com Andrew, um príncipe húngaro, filho do rei Roberto I de Nápoles, que também era húngaro, mó confusão. Acontece que esse Roberto morre e seu último desejo é que seu filho Andrew se casasse com Joana, para sua linhagem não perder o reino. Isso porque o príncipe tinha apenas 15 anos, só que a Joana tinha 17. Não parece muita diferença, mas o Andrew ainda não podia ser rei e a Joana quem mandava em tudo, até no tesouro real. Eu sou rica! Ambos ficavam juntos apenas em público, mas na vida privada eles pouco se viam. Andrew era até proibido por Joana a entrar em seu quarto. Tinha, né? O poeta italiano da época, Francesco Petrarca, escreveu: dois cordeiros confiados aos cuidados de uma multidão de lobos e vejo um reino sem rei. Joana apela até pro Papa nomear de vez o marido ao reinado pra acabar com essa porra. Mas a igreja quer o controle de Nápoles e põe uma regência. Uma série de tramas acontecem que culmina na morte do príncipe. Aí é óbvio que todo mundo acusa a Joana de arquitetar esse assassinato. O rei Luís I da Hungria aproveita essa oportunidade aí e invade o reino de Nápoles, arrancando a Joana e exilando ela. Aí ela se refugia na cidade de Avignon, lá na França, onde ela é condessa e regulamenta o funcionamento dos bordéis na cidade, contra a vontade da igreja. No decreto dela está escrito assim: o lugar teria uma porta por onde todos possam passar. Os portugueses ficaram sabendo desse decreto aí na França, que agora tinha liberado geral, e passaram a chamar os seus próprios bordéis de Casa da Mãe Joana, ou porque eles curtiram muito a ideia, ou para fazer zoeira mesmo. A Casa da Mãe Joana, um lugar onde todos podiam entrar e fazer o que quiser. Se é que você me entende. É tarde demais, ou como a galera mais experiente diz, agora Inês é morta. Dom Pedro I de Portugal, e não é esse aí que você tá pensando do Brasil, é outro, foi rei de Portugal no século XIV. Eu falo mais sobre ele no meu vídeo sobre a Batalha de Aljubarrota. Enquanto era príncipe, ele tinha um caso com Dona Inês de Castro, uma nobre dama da corte portuguesa, mas que não tinha linhagem real. Esse romance aí não era bem visto, nem pela corte e nem pelo rei Afonso IV, que depois casou Pedro com a Dona Constança Manuel, rainha lá de Leão e Castela, para afirmar alguma paz entre os reinos. A gente pode chamar os castelhanos de espanhóis, se você quiser. O rei Afonso também exilou Inês, para que o Pedro não tivesse nenhuma recaída, mas não adiantou. Os dois ainda se comunicavam com frequência e, de alguma forma, eles ainda se viam amorosamente. Se é que você me entende. Em 1349, a esposa Constança morre ao dar à luz ao futuro rei de Portugal, fazendo de Pedro um novo solteirão, que, contra as ordens do atual rei Afonso, traz de volta Inês e oficializa sua relação com ela. Bom, oficializa por baixo dos panos. Os boatos dizem que os dois se casaram secretamente nos anos que eles ficaram juntos, mas nada podia ser confirmado para não piorar ainda mais a situação do reino e do Pedro com o seu pai Afonso. Em 1355, Pedro se ausenta um pouquinho e o rei Afonso aproveita a oportunidade para mandar matar Inês, assim, a sangue frio mesmo. Que cara cruel. Pedrão volta e fica puto, óbvio, mas seu pai apenas diz: Pedro, agora já era, Inês já morreu, não adianta ficar puto. Claro que na forma original o rei disse: agora Inês é morta. Essa expressão aí ficou famosa para ser usada como agora é tarde demais. Pedro assume o trono, revela que Inês iria ser a futura rainha, manda exumar o corpo dela, veste o corpo dela, põe ela sentada ao lado dele na coroação e obriga todos os nobres a beijar a sua mão putrefata. Que bizarro. Mas bizarro mesmo é você estar curtindo esse vídeo e não clicar no botãozinho de curtir aqui embaixo. Clica aí, vai, eu gosto. Aproveita e se inscreve também, isso me ajuda demais. Valeu! Bora para mais expressões malucas medievais.
a palavra mágica, mágico ou magia, e até mesmo a palavra milagre. Usar a expressão "isso é mágico" quando você quer falar de algo maravilhoso, que só pode ter saído da imaginação incrível de alguém, vem da Idade Média. Isso não é mágico? Bem louco! Nos meus vídeos aqui eu falo muito sobre o imaginário medieval, como as pessoas na Idade Média viam o mundo e como elas acreditavam que ao seu redor muitas coisas fantásticas e mágicas existiam de verdade, como florestas assombradas e seres mágicos. E todo esse imaginário, ou melhor, as representações que as pessoas faziam sobre o desconhecido, aquilo que despertava medo e até maravilhamento, era rotina na era medieval. A expressão comum medieval para descrever esse imaginário era maravilhoso. O que era maravilhoso? Não como entendemos hoje, que maravilhoso é uma coisa de beleza, o sinônimo de belo, mas com coisas e eventos associados ao misterioso, ao sobrenatural, a tudo aquilo que não podia ser explicado ou era oculto. Como o exemplo das lendas, a Idade Média estava repleta de lendas e era tudo ligado ao maravilhoso, ou como vimos, ao mágico. A palavra maravilhoso ainda deriva do latim mirabilis, que está ligada aos antigos mitos e lendas do paganismo nórdico, como as histórias de dragões. As pessoas na Idade Média acreditavam tanto em bestas maravilhosas como dragões, trolls e tudo mais, que existiam bestiários enormes recheados com os mais bizarros seres. O grande historiador medievalista Jacques Le Goff escreveu em seu livro O Maravilhoso e o Cotidiano no Ocidente Medieval: há seres maléficos, os dragões, que agridem as crianças, mas não são, salvo exceções, os tradicionais bichos papões. Os vestígios da passagem dos dragões são quase imperceptíveis. O maravilhoso perturba o menos possível a regularidade cotidiana. E provavelmente é exatamente este o dado mais inquietante do maravilhoso medieval. Ou seja, o fato de ninguém se interrogar sobre a sua presença, que não tem ligação com o cotidiano, está, no entanto, totalmente inserido nele. O que ele quis dizer é que a galera estava com o maravilhoso totalmente inserido na sua cultura, mas eles não comentavam muito sobre aquilo como se aquilo fosse dado por certo. Existia a floresta mágica, existia a floresta escura, a floresta sombria. Tá lá, existe, mas a gente não fica comentando tanto sobre ela. E aí surgem duas palavras, mágicos e miraculosos. Assim, o mágico fica sendo como coisas obscuras, proibidas, sombrias e do mal, e o miraculoso, coisas da luz, coisas maravilhosas, coisas miraculosas. Disso nasce a magia como algo ruim hoje em dia e os milagres como coisas boas. Mas por um bom tempo na Idade Média, ambos eram a mesma coisa. A expressão quiprocó, que significa uma confusão, mas a expressão é que foi uma verdadeira confusão. A expressão latina vem da era medieval e originalmente se escrevia quid pro quo. Disso foi aportuguesada para quiprocó. Só que originalmente é toma lá, dá cá. E até hoje eles usam essa expressão aí com vários significados na política e tal. Ai, toma lá, dá cá, quiprocó, o cacete. Mas aqui no Brasil e em Portugal, quiprocó passou a significar confusão. Acontece que os boticários portugueses nem sempre tinham tudo o que precisavam para fazer as suas receitas médicas, os seus medicamentos boticários, e improvisavam bastante, usando todo tipo de substituto para o remédio. Para isso, eles usavam um livro guia que chamava Quiprocó, com uma lista de vários ingredientes e seus substitutos. Só que esse livro não era muito confiável e nem a leitura e interpretação que os boticários faziam eram confiáveis. Então, muitas vezes, os remédios podiam virar verdadeiros venenos. Então nasceu a expressão portuguesa, livre-nos Deus de um quiprocó, porque, mano, com muita frequência o boticário te dava um veneno e você morria. Uma confusão com os remédios, com finais pouco felizes, igual a expressão quiprocó, uma baita confusão. Pôr a mão no fogo. Cara, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. E você? Conta aqui nos comentários. Essa expressão vem da época da Inquisição medieval, em que os tribunais inquisitórios eram usados para resolver todo tipo de conflito local, não apenas os de questão religiosa. Eu já quero deixar bem claro aqui que a Inquisição real e a Inquisição que tá no imaginário da galera eram bem diferentes. Uma galera se fudeu? Sim, foi a coisa grandiosa que todo mundo imagina, que matou todo mundo e foi o demônio na terra na Europa. Não. Mas beleza, fica para outro vídeo isso aí. A questão é que às vezes o acusado tinha sua mão envolvida com um ser inflamável ou ainda um pano embebido com um líquido inflamável e tacavam fogo na mão do infeliz. Cara, o jogo aqui era simples. Depois de 3 dias, eles tiravam a cera ou o pano da mão do cara e se a mão dele tivesse 100% boa, era sinal que Deus interviu naquilo e queria demonstrar que o acusado era inocente. Se tivesse queimada por outro lado, o cara era instantaneamente culpado e aí ficava para as autoridades locais ver o que
eles iam fazer com o cara. Você sabia disso? A igreja julgava sim, mas quem aplicavam as penas eram as autoridades locais. Eu vou dar um exemplo. Demolay, um grande líder templário, não foi queimado pela igreja, ele foi acusado e condenado pela igreja, mas quem tomou a decisão de queimar ele foi o rei francês Filipe IV. Da hora, né? Na verdade, o acusado ele podia escolher essa forma de justiça. Isso não era imposto, era uma escolha, porque ao invés de passar pelo tribunal inquisitório e toda aquela desgraça, ele podia escolher colocar a sua mão no fogo, literalmente, por sua honra, verdade e fé. Pode parecer uma forma de justiça extremamente cruel e enviesada, até injusta, mas você é brasileiro. Pense um pouco na malícia disso. Existem várias formas de você tacar fogo por fora da cera e deixar a mão fria dentro, preservada, principalmente se fosse usado cera e não o pano. Então, eu vejo isso mais como uma forma da igreja absolver alguém que a comunidade local queria acusar do que como uma maldade. O que você acha? Você acha que a igreja estava tentando salvar as pessoas? Custar os olhos da cara. Essa é mais pro fim da Idade Média, lá no período das grandes navegações e explorações da América. O explorador espanhol Diego Almagro foi um dos que chegaram e tentaram conquistar os incas para encher os barcos espanhóis de ouro e pedras preciosas. Em uma dessas tentativas, ele invadiu uma fortaleza inca, só que na empreitada ele perdeu um olho. A campanha deu certo, ele voltou pra Europa trazendo riquezas e a porra toda. Quando ele chega na Espanha e se encontra com o rei Carlos I, quem também era rei do Sacro Império Romano Germânico e conhecido como Carlos V, uma zona, o rei pergunta pra ele: e aí, cara, como é que foi a campanha lá e tal? E, mano, o que aconteceu com o seu olho? Aí Diego disse ao rei: defender os interesses da coroa espanhola me custou um olho da cara. Expressão pra inglês ver. Essa aí é muito da hora e foi um pouco mais pra frente da Idade Média, mas Como a Revolução Francesa pode ser considerada como um dos fins da Idade Média, e a gente tá mais ou menos ali, vamos pôr pra dentro aí. Durante o Império Português e o Brasil colônia, Portugal perde cada vez mais o poder no contexto da Europa medieval e até depois. E o Império Inglês vira a nova potência mundial, dominando o mundo inteiro. Desde a Idade Média, Portugal e Inglaterra já assinam um tratado de aliança e ajuda mútua. Isso dura até os dias de hoje. E nesse intuito, os ingleses passam a ajudar os portugueses e a fazer comércio com a colônia do Brasil. Só que assim, os negócios ingleses podiam fazer o que eles bem entendessem, fuder todo mundo. Agora, os portugueses tinham que andar na linha. Nisso, os ingleses pressionam os portugueses para acabar de vez com esse comércio escravagista que levava os escravos da África até o Brasil. A única coisa boa que os ingleses fizeram. Só que era mais no intuito de limitar o comércio português e fortificar ainda mais o controle inglês sobre as colônias portuguesas do mal, né? Os ingleses faziam inspeções frequentes ao Brasil para ver se realmente alguma medida estava sendo tomada aí para acabar com o comércio escravagista. As autoridades brasileiras falavam que, mano, estamos fazendo aqui, ó, estamos acabando com as paradas e tal. E quando os ingleses vinham, eles montavam um puta circo mostrando o que estava sendo feito, que os caras não eram mais escravos e tal. Mas era só os ingleses virarem as costas, voltava tudo ao que era antes. Era só pra inglês ver. Será que até hoje não tem lugares que fazem isso? O que você acha? Se você quer aprender muito mais sobre toda a Idade Média, eu tô fazendo um guia da Idade Média, uma playlist incrível, contando o que foi a era medieval de uma forma muito divertida, mas com muita pesquisa científica e verdade histórica. Curtiu? Já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!